E voltamos agora a falar da Expo Zebu 2018, que desde sábado está acontecendo lá em Uberaba, Minas Gerais, do Parque Fernando Costa. Mais informações agora com o Zaidan novamente participando do Bom Dia Produtor. Zaidan, bem-vindo mais uma vez, é com você. Legal, obrigado, Juliana. Vamos dar uma olhada na pista de julgamento agora, já está bem mais repleta de animais. Agora há pouco tínhamos apenas 2, no máximo 3 raças, agora praticamente todas estão aqui, só não vejo o Hindu Brasil por aqui. Mas o Sindhi chegou, o Guzerá também, o Nelore, enfim, estamos no 6º dia de julgamento da Expo Zebu, que termina amanhã, sábado, pela manhã até meio-dia, por volta do meio-dia. Os trabalhos já terão sido concluídos pelos jurados. São jurados únicos, desta vez, por opção da ABCZ. Até agora, e isso não faz pouco tempo, eram 3 jurados para cada raça, exceto as raças de menor volume de animais. Mas, em geral, 3 jurados. Este ano, um julgador, integrante do corpo técnico da ABCZ, o responsável pelo julgamento que termina amanhã, assim como a Expo Zebu de 84 anos, realizada aqui mesmo no Parque Fernando Costa pela ABCZ. O nosso assunto agora é mercado de genética de raças zebuínas e de outras subespécies de bovinos também. Eu vou conversar com o presidente da ASBIA, que é a Associação Brasileira da Inseminação Artificial, o Sérgio Saldi, que tem muitas informações sobre as novidades desse setor aqui conosco. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia. Bom dia, Zaidan. Tudo bem? Maravilha. Tá gostando da Expo Zebu? Tá muito boa. Movimento bom, gado bonito, né? Como toda a Expo Zebu, né? É um espetáculo. E esse ano me chamou a atenção muitos estrangeiros. É verdade. Então, exatamente esse é o nosso tema aqui, Sérgio. Os estrangeiros vêm aqui para ver essa maravilha de exposição, mas vêm interessados também em levar material genético para os seus países, principalmente os países das 3 Américas. Eu já tive com gente do México, do Panamá, aliás, um número grande de panamenhos aqui na Expo Zebu, da Colômbia, do Equador, enfim, muitos estrangeiros visitando a Expo Zebu, interessados nesse mercado da genética zebuína. Como é que está isso, Sérgio? Então, exatamente, você chamou atenção para essa variedade, né, de países que têm frequentado a Expo Zebu, atraídos pelo valor da genética brasileira, principalmente da genética zebuína, né, e chama atenção que não só as Américas, mas também muita gente da Ásia, né, tem um grupo grande de indianos e também de malaios, né, ou seja, Malásia, onde que é a Malásia? E a Malásia tem também um campo grande aí para poder a entrada da raça zebuína, das raças zebuínas como um todo. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos isso, né, há um empenho muito grande da ASBIA, trabalhando aí em conjunto com a ABCZ, através da Brazilian Cattle, né, de buscar principalmente a abertura dos mercados, a questão dos protocolos sanitários é uma barreira muito grande que precisa ser enfrentada, ou seja, a gente precisa mostrar que existe um controle sanitário rígido no nosso país, que o sêmen produzido com os critérios, né, os maiores critérios de sanitários, né? E então isso é muito importante e essa abertura, essa visita que a gente recebe é excelente oportunidade para passar essas informações. Ou seja, a gente não vê informação de gente que contesta a qualidade do sêmen e do embrião produzido aqui no Brasil. Não, realmente em termos de qualidade, principalmente aqueles que vêm, nós recebemos grupos, né, alguns grupos essa semana, e a gente faz questão de levar em algumas centrais de produção, eles ficam encantados. A qualidade das centrais de produção de sêmen aqui no Brasil não perde nada, ou diria até que está superior aos padrões internacionais, né? Quanto a essa questão, a gente sabe que não tem dúvida, mas são as questões sanitárias do país como um todo, ou seja, controle de doenças, controle das fronteiras, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem que, digamos assim, tirar dos nossos possíveis clientes, né? Mostrar que o país realmente tem um controle sanitário eficaz. Isso aqui internamente, vamos falar do Brasil. A gente sempre ouviu aquela conta, né? 10% das fêmeas brasileiras bovinas são inseminadas artificialmente. Isso tem mudado
ô Sérgio? Sim, tem evoluído bastante. Esse número agora está mais perto dos 15%, ou seja, evoluiu bastante, mas evoluiu mais no gado de corte, né, através principalmente do uso da IATF, né, realmente avançou muito. Hoje a gente está em torno aí de 3 milhões de vacas sendo inseminadas, né, esse ainda digamos assim, no corte, né, é um número que pode crescer muito, mas se a gente olhar há 10 anos atrás, era metade disso, né? Então, ou seja, esse crescimento vem sendo muito rápido. O leite, ele é mais estável, porque o leite acontece, você tem médios e grandes criadores se tornando cada vez maiores e muitos pequenos saindo da atividade, né? Então você vai fazendo uma substituição. Enquanto não sedimentar isso, vai ficar um ano bom, um ano ruim, um ano bom, um ano ruim. Enquanto no corte a tendência é de crescimento constante. Essa falta de investimento na inseminação artificial, por exemplo, para o leite, está atrelada a quê? Ao preço que oscila muito, o custo de produção do produtor, a gestão. A que você atribui isso? Eu diria o seguinte, a principal, lógico que o preço pago ao produtor pelo leite é sempre uma mola importante, né? Digamos assim, o humor do produtor, ele muda de acordo com o preço do leite. Mas, principalmente, eu digo que é a falta de informação, né? Por isso que o trabalho, ou seja, do meio de comunicação, esse espaço que vocês estão dando para a gente é tão importante. Porque a gente precisa fazer com que mais criadores conheçam a técnica, né? Porque aquele que conhece, e utiliza a técnica de inseminação, ele agrega valor genético no rebanho. Então, as futuras vacas dele vão produzir mais leite, né, vão ter uma vida útil mais longa na propriedade, vão ficar menos doentes, porque tem uma genética boa por trás. Essa é a diferença. E que se fala de custo, genética hoje custa 2, 3% do custo total de produção da fazenda, ou seja, não é isso que vai pesar, não é isso que vai fazer a diferença em termos de custo, mas faz uma diferença enorme em termos do lucro que esse criador vai ter. Então, vale a pena investir em inseminação artificial. Vou falar da política agora, da ASBIA, que firma um convênio agora com a Sociedade Brasileira de Transferência de Embriões, a SBTE. Que convênio é esse? Bom, a gente está num processo já de alguns meses aí conversando com toda o corpo, né, diretivo da SBTE. A SBTE é a Sociedade Brasileira de Transferência de Embriões, uma sociedade já bastante conceituada, que está diretamente ligada, ou seja, a SBIA representa a inseminação artificial, a SBTE é a transferência de embriões, que é nada mais lógico do que haver uma sinergia entre as duas entidades. A SBTE tem um cunho mais acadêmico, né, e eles têm interesse em abrir mais isso, ter mais contato com os produtores, e a ASBIA tem um cunho mais empresarial, mais de mercado. Então também há essa sinergia, esse casamento muito bom. Então a gente vem trabalhando em buscar, né, onde a gente pode estar fazendo ações em conjuntos, já temos algumas ideias. Uma delas é o índice, a gente tem o índice ASBIA, que reporta toda a produção e venda de sêmen no ano, e a gente quer agora fazer o índice embriões, ou seja, fazer esse levantamento utilizando a tecnologia que a ASBIA já tem para fazer esse levantamento, fazer agora através da SBTE com os embriões que são comercializados no Brasil. E queremos também fazer ações, né, de, por exemplo, fazer workshops, né, palestras, ciclos de palestras para promover, digamos assim, essa difusão da informação sobre transferência de embriões e inseminação artificial no Brasil. Nesta semana, Sérgio, o Ministério da Agricultura do Brasil coordenou aqui no Parque Fernando Costa, juntamente com representantes de ministérios afins de países, esses que nós citamos agora há pouco, no sentido de melhorar o comércio bilateral de material genético entre o Brasil e esses países, ou seja, material saindo daqui, indo para lá e vice-versa, um caminho de mão, uma via de mão dupla. Quais são os resultados desse evento aqui em Uberaba? Então, nós tivemos essa possibilidade, né, de levar alguns potenciais clientes, né, ou seja, essas pessoas que vieram de outros países, para conhecer centrais de coleta de sêmen, conhecer os processos, principalmente o processo de produção e de controle, né, de doenças, para dar essa credibilidade, para mostrar, passar confiança para esses representantes desses países de que nós temos não só uma genética de qualidade,
qualidade, que a gente está vendo aqui atrás, mas principalmente uma produção de sêmen de qualidade, ou seja, que eles podem realmente comercializar, adquirir a genética brasileira sem risco de transmissão de doenças. Então, esse foi o principal ponto e isso deu, digamos assim, já sabe que alguns, eu citei até o caso da Malásia, já está em andamento a negociação dos protocolos, né? O que para a gente é muito importante. México é um mercado muito importante para a gente, que hoje está travado na questão sanitária, né? Então a gente precisa. Faz tempo, né, Sérgio? Há muito tempo. Essa briga é de muitos anos. E por quê? Porque há interesses locais que não querem, lá no México, claro. Então os países tentam se proteger, aqueles criadores locais tentam criar uma ação política para evitar. Então o que muitas vezes se chama de barreira sanitária, na verdade são outros tipos de barreiras, a maioria delas políticas, né? E a gente tem que tentar quebrar isso. E no caso do México, há interesse, né? No caso, a gente sabe das empresas que estão lá no México, né? São empresas internacionais e elas têm interesse em levar a genética do Girolanda, até mesmo do Nelore, né? Hoje é muito importante, né? Essa base do Nelore, o que o Brasil conseguiu com o cruzamento industrial do Angus com o Nelore, outros países querem fazer também, mas não tem a base Nelore para poder fazer, né? Então, há uma busca muito grande por isso. E essa turma está vindo aqui para isso, né? Para aprender com a gente. Sérgio Saldi, presidente da ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, falando com o público do Bom Dia Produtor, do Canal do Boi. Muito obrigado, Sérgio. Um grande prazer, muito obrigado pelo espaço, Zaidan. Um abraço. Juliana. Muito obrigada mais uma vez, Zaidan, Sérgio, também por essa entrevista, tirando algumas dúvidas, falando um pouco mais da feira também, que está a todo vapor.